É com você, Padre Fábio. Sou eu, vamos lá. Eu creio que essa parte do Espírito Santo não vai levar os 20 minutos que precisa, o que nós tínhamos combinado, né? Até é bom, porque daí faz essa parte, e daí o Padre Wagner vem aqui para encerrar, né, a nossa noite, essa nossa catequese. Como diz o Padre Rafael, é um milagre que a gente tenta fazer aqui, de resumir toda a parte, né, do catecismo em 1h30, 2 horas aí, né? Se for contar agora, quando a gente começou com o conteúdo mesmo, era 8:45, né? Agora são 10:08, mais ou menos, então ainda não tem 1h30, né, de caminhada, e nós já estamos concluindo a parte da revelação e a parte da Trindade. É um milagre. Mas enfim, vamos lá. Nós vimos ali nas mensagens que tinha gente até lá do Nordeste, lá de Sergipe, de Itabaiana. Deus abençoe quem nos acompanha também de longe. Deus ilumine sempre, sempre, cada vez mais. Vamos lá então. Creio em um só Deus. A terceira pessoa é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Aí a gente pode responder aquelas coisas básicas que a gente tem, né? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aí algumas crianças até quando vão responder, é uma pomba, é o fogo e tudo mais. Mas a melhor e mais correta de todas as respostas que nós podemos ter é: o Espírito Santo é Deus. Quando a gente fala do Pai, quem é o Pai? É Deus. Quem é Jesus? É Deus. Quem é o Espírito Santo? É Deus. E o primeiro pecado nosso, o primeiro erro nosso é imaginar o Espírito Santo fora de Deus. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu estava passando, né, numa salinha de uma catequese, né, por dentro aí de uma paróquia aí da diocese, e lá tinha uma frase escrito assim: quero pedir para Jesus e Deus. E não muito longe dali estava escrito assim: quero pedir ao Espírito Santo e Deus. Não existe Jesus e Deus, porque Jesus é Deus, assim como também não existe o Pai e Deus, porque o Pai é Deus, assim como também não existe o Espírito Santo e Deus, mas existe o Espírito Santo, ou existe Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, mais do que qualquer outra coisa, é dizer que o Espírito Santo é Deus. Quando a gente pede, vem Espírito Santo, no fundo a gente está pedindo, Deus esteja comigo. Quando a gente pede as graças do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, a gente está pedindo que Deus esteja conosco. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terceira, não porque é maior, nem porque é menor, mas porque foi a terceira pessoa revelada para nós. A primeira pessoa revelada, a primeira pessoa que nós conhecemos é o Pai. A segunda pessoa que nós conhecemos é o Filho. A terceira pessoa que nós conhecemos é o Espírito Santo. Então é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E é o Espírito Santo que suscita a nossa fé. Quando a gente pede, vem Espírito Santo, como nós cantamos agora, quer dizer, mexa Espírito Santo, mexa aqui em mim, para que a minha fé suscite cada vez mais em Deus, né? A palavra de Deus, 1 Coríntios 12, versículo 3, diz assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Assim como ninguém chega ao Pai, senão pelo Filho. Veja como é que é o caminho dessa nossa teologia desta noite, que é muito importante. Nós precisamos ter dentro de nós o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo mova em nós, permitir que o Espírito Santo mexa em nós, para que ele suscite a fé em Jesus, para que com Jesus cheguemos ao Pai. Já que ninguém vai ao Pai senão por Jesus, e ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E tudo isso acontece aonde? Na igreja, porque é a igreja que o recebeu.
A igreja que o recebeu, do ressuscitado, o ressuscitado enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Eis que eu envio, sopra, e envia o Espírito Santo sobre os apóstolos, para que agora eles, como igreja, possam fazer valer essa moção, essa ação do Espírito Santo de viver a fé em Cristo até chegar ao Pai, certo? E a igreja recebeu o Espírito Santo e professa o Espírito Santo no batismo. Espírito significa ruá, e ruá significa sopro, ar, vento. O Espírito Santo nos toca e nos faz sentir e perceber e entrar em contato com a presença do Cristo ressuscitado. Veja só, o Espírito Santo nos faz sentir, quando eu sinto Deus, não no sentido físico, mas quando eu sei que Jesus Cristo está comigo, é pela força do Espírito Santo. Quando eu percebo que Jesus Cristo está comigo, é pela força do Espírito Santo. E quando eu entro em contato com Jesus Cristo pela Eucaristia, pela confissão e por tudo mais, é pela força do Espírito Santo. Vamos lá. A vida nos é comunicada pelo Espírito Santo. Lá no livro de Gênesis, quando Deus fez o homem e a mulher, o que está escrito lá? Ele soprou o hálito de vida. É o Espírito Santo que nos dá vida. A vida nos é comunicada pelo Espírito Santo. E na igreja, a vida nos é comunicada pelo batismo. É através do batismo que nós temos a presença do Espírito Santo no meio de nós. Então, se para viver nós somos soprados por Deus um hálito de vida, no Espírito, no batismo, o Espírito para nós é um hálito de vida. Foi o Espírito Santo que falou pelos profetas, foi o Espírito Santo que nos fez ouvir a voz do Pai. Esse mesmo Espírito nos deu a conhecer Jesus. Quando Jesus foi batizado, o que aconteceu? Desceu do céu como uma pomba. Não é que desceu do céu uma pomba, não é que uma pombinha veio descendo do céu, mas do céu desceu como se fosse, do jeito, com a calma, com a tranquilidade, com a suavidade de uma pomba, e com ela a voz de Deus. Este é o meu filho. É como se o Espírito Santo naquele momento estivesse trazendo a voz de Deus. É bonito perceber o Espírito Santo como aquele que traz a voz de Deus, certo? Nosso material aqui diz assim, é crendo em Jesus que podemos conhecer o Espírito Santo. É interessante dizer que, veja como é que há uma coisa de lá para cá e uma coisa daqui para lá. É o Espírito Santo que nos suscita a crer em Jesus. Mas ao mesmo tempo, quando eu creio em Jesus, é que eu conheço o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo não agem separadamente. Quando o Pai cria o mundo, é junto com Jesus e com o Espírito Santo, porque é um só, é a Trindade. Quando Jesus Cristo salva o mundo, é com o Pai na unidade do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo move a igreja e move cada um de nós nesse tempo, é na força do Pai e na comunhão com o Filho, de onde ele procede. E é na igreja que podemos conhecer o Espírito Santo. Se alguém não é da igreja, se alguém não é igreja e diz que conhece o Espírito Santo e que vive com ele e a partir dele, está mentindo. Porque é na igreja que nós conhecemos o Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez ao longo da caminhada toda? A gente, pedagogicamente, nós falamos assim, que o Pai criou, o Filho salvou e o Espírito Santo, o que fez? A gente diz pedagogicamente porque não é o Pai que criou, é a Trindade que criou. Não é o Filho que salvou, mas é a Trindade que salvou.
Não é o Espírito Santo simplesmente que santifica, mas é a Trindade que santifica. Como que nós conhecemos o Espírito Santo? O que o Espírito Santo fez? Olha só, o Espírito Santo inspirou as Escrituras. Todas essas milhares de palavras que tem aqui. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou homens a conhecerem Deus, como nós acabamos de falar, e o homem inspirado pelo Espírito Santo a conhecer Deus, transmitiu, pelo Espírito Santo, a Sagrada Escritura. O Espírito Santo agiu na tradição da igreja. Os primeiros cristãos, naquele tempo em que Jesus morreu, até se começar a escrever os evangelhos, que foram um período aí de 20, 30, 50 anos depois, é que começaram a escrever os evangelhos, o Espírito Santo agiu ali para que aqueles primeiros cristãos fizessem o que tinham que fazer, celebrassem do jeito que tinham que celebrar, lembrassem de tudo que Jesus Cristo falou e que Deus fez para colocar na palavra de Deus. O Espírito Santo foi essa força e essa garantia da tradição da igreja de viver algumas coisas que não estão escritas, mas que são testemunhadas pelos chamados padres da igreja, ou seja, os primeiros cristãos, os primeiros santos da igreja. O Espírito Santo age no magistério da igreja hoje. Quando os bispos se encontram para eleger um papa, não é uma eleição humana, como se elege um presidente e um prefeito, é o Espírito Santo que age. Quando os bispos se reúnem para abrir a palavra de Deus e para interpretar a palavra de Deus, é o Espírito Santo agindo nos bispos. Esse é o chamado magistério da igreja. Quando nós temos um documento hoje da igreja, acabou de sair o diretório da catequese, né? O diretório da catequese é feito pelo magistério da igreja, e o magistério da igreja inspirado pelo Espírito Santo. Na liturgia sacramental, enviai, Senhor, o vosso Espírito, para que estas oferendas se transformem no corpo e sangue de Cristo, né? O sacramento da penitência é pela força do Espírito Santo. O padre é consagrado, é ordenado, o diácono também, pela força do Espírito Santo. Nós vos pedimos, ó Pai, enviai o vosso Espírito e faça desse homem um diácono. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e faça deste homem um padre. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e faça desse homem um bispo. É o Espírito Santo que age na liturgia sacramental. É o Espírito Santo que age na tua oração. Quando você reza em casa, como igreja, é o Espírito Santo que está te movendo. E é o Espírito Santo que move os carismas, os dons que a igreja tem, as coisas bonitas que a igreja professa. É o Espírito Santo que move tudo isso. Qual é o nome do Espírito Santo? O nome do Espírito Santo é Paráclito, porque ele é chamado para estar perto, para ser o advogado, para consolar. O Espírito Santo é chamado Espírito da verdade, como está lá em João 16:13. É o Espírito da promessa, está lá em Gálatas 3:14. É o Espírito de Cristo, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. Quais os símbolos que nos chamam para viver o Espírito Santo? O primeiro símbolo do Espírito Santo é a água, pelo batismo, pelo nosso novo nascimento. É bonito perceber que quando o filho está dentro da barriga da mãe, ele está envolvido por um líquido, está envolvido por uma água, e aquela água dá vida para aquela criança. Quando nós somos batizados, nós somos envolvidos por esta água do novo nascimento que nos dá vida para a igreja. O Espírito Santo é simbolizado pela água. O Espírito Santo é simbolizado pelo selo, porque quando o Espírito Santo vem, ele marca algo que jamais vai deixar de ser marcado.
Quando nós somos batizados, é uma marca indelével que está no nosso batismo. Não existe como desbatizar, não existe como não batizar mais. Por isso que uma hóstia consagrada pelo Espírito Santo sempre vai estar consagrada, ela não volta a ser pão. Um crismando, quando é crismado pelo Espírito Santo, ele não deixa jamais de ser crismado, mesmo que ele renegue a sua fé, mas aquela marca vai estar sempre ali. Um casamento, quando o casamento acontece legitimamente, realmente e santamente, não tem como separar. O que Deus uniu, o homem não separe, a não ser no evangelho de hoje que dizia por conta de união ilegítima. Por conta de união ilegítima. Somente isso, mas quando acontece realmente a união, não tem como voltar atrás. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Um diácono para sempre vai ser diácono, um padre para sempre vai ser padre, mesmo que ele deixe de rezar a missa e case, mas ele vai ser padre sempre. Sempre será padre, porque a marca do Espírito Santo não deixa de acontecer. O Espírito Santo é fogo, porque ele transforma. Quando o Espírito vem, ele vem para transformar, ele vem para purificar. O Espírito Santo é comparado com a nuvem, é comparado com a luz, porque revelava o Deus vivo e salvador escondido em sua glória. Lembra quando o anjo apareceu para Maria? Lá na palavra diz que a sombra do Espírito a cobriu com a sua glória. O Espírito Santo vem e nos reveste com a sua glória. O Espírito Santo é comparado com a mão, porque é pela imposição das mãos que o Espírito é passado, que o Espírito é comunicado. É na imposição das mãos que vem a crisma, é na imposição das mãos que é ordenado, é na imposição das mãos que acontece a consagração, é na imposição das mãos que acontece a bênção. O Espírito Santo é simbolizado numa pomba, já que aquilo que eu falei, né? O Espírito Santo desce como uma pomba. E já diz lá no começo também do mundo, no começo da criação, o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito pairava sobre as águas, num símbolo de, como se fosse uma ave, como se fosse uma pomba. Enfim, meus irmãos e irmãs, queria terminar esse momento lendo 2 pequenos parágrafos. Na plenitude dos tempos, o Espírito Santo envolve e prepara a Virgem Maria para manifestar nela as maravilhas de Deus que o Espírito vai realizar, colocando os homens em comunhão com Cristo e com a Igreja. Lá na plenitude dos tempos, com Jesus, ele prepara Maria para a vinda de Jesus Cristo. Em Pentecostes, quando Jesus realiza a efusão do seu Espírito, revela-se plenamente a Santíssima Trindade e abre-se o reino para todos os que nele creem. Abre-se o tempo da Igreja, o tempo do reino que recebemos como herança, mas que ainda não está consumado. Meu irmão e minha irmã, peça todos os dias a força do Espírito Santo para que você creia em Jesus. Creia cada vez mais em Jesus para que você conheça o Espírito Santo e que trilhemos todos juntos esse caminho que nos chega ao Pai. Esta é a revelação que nos leva à salvação e que nos faz viver plenamente a verdade e a felicidade que é o desejo de todos os homens. Depois de nós cantarmos, nós vamos encerrar a nossa catequese da noite de hoje com o Padre Wagner. Força e fé, não saia daí, não desligue, não faça uma catequese pela metade, seja um católico, um cristão por inteiro. Fique mais uns minutinhos, por favor, para a gente completar essa catequese bonita. Com você, Padre Rafael.